Boa noite, pessoal. Estamos começando mais uma série Camaçari 360, né? Conversando com personalidades, figuras, gente da cidade e que tem relação direta com a cidade, a história da cidade, tudo que tem a ver com Camaçari. E hoje, né, mais uma vez, nós vamos conversar. Ele nasceu Antônio Ribeiro Conceição, vai fazer 73 anos daqui a um mês e um dia, no dia 22 de outubro, certo? E filho de seu Manezinho do Amendoim, nasceu lá em Érico Cardoso, né? Antônio Cardoso, perdendo, Antônio Cardoso, e veio rodou a Bahia e veio, terminou vindo morar em Camaçari, onde ficou base, e daí ele expande para o mundo todo, né? Ele tem livro escrito, ele tem título de comendador, tá entendendo? Ele é poeta, ele é escritor, ele é repentista, tá entendendo? Ele é cordelista, ele é músico. É ele aí, ó. É o nosso grande mestre Buli Buli. Sambador falava baixo, aonde papai chegava. Sambador falava baixo, aonde papai chegava. Se papai fizesse um risco, cobra nenhuma pulava. Aranha cortava volta, escorpião recuava. Peneira que estava alto, na mesma hora baixava. Depois que chegava embaixo, via papai recuava. Tentava subir de novo, porém papai não deixava. Peneirava devagar, mas peneirava. Peneirava devagar, mas peneirava. Eu não sabia que o destino pretendia fazer essa grosseria tirando você de mim. Se eu soubesse, encurralava a saudade, botava a paixão na grade para não sofrer assim. Se eu soubesse, encurralava a saudade, botava a paixão na grade para não sofrer assim. Boa noite, João Leite. Boa noite, grande mestre. Grande mestre, prazer, alegria e muita honra estar aqui com você nessa live, fazendo esse registro para o Camaçari 360. Mestre, vamos começar porque todo mundo, muita gente conhece, mas muita gente não conhece, e a história, a gente sempre tem que começar. Você nasceu lá, Antônio Ribeiro, né? Filho do seu Manezinho do Amendoim, e a mãe de sua senhora mãe era parteira, né? Isabel Ribeiro. Dona Isabel, exatamente. Dona Isabel parteira, não é isso? É, exato. Pronto. Parteira, louceira, costureira. Mas parteira é aquela coisa de apanhar o menino, garantia a vida, não é isso? Exato. Mestre, você sempre disse que você foi sempre dono da sua própria venta. Mas você nasceu Tonho, né? Era Tonho, menino Tonho. Como é que nasceu o Buli Buli? Tonho de Manezinho. Tonho de Mané do Amendoim. Exatamente. Tonho de Manezinho. Aí como é que virou o Buli Buli? Viu, João? E eu gosto de marcar essa página do ontem, porque hoje ainda existe lá na minha terra pessoas com a idade avançada que me viram menino, que me viram garotão, que me viu adolescente, que me viu com uns 17, 19 anos, entendeu? Então, quando eu fico batendo nessa tecla, é uma honra para eles e uma glória para mim de estar hoje tendo a quem contar a minha história, que sabe bate palma que é verdadeira. Feliz de quem tem pai para ter como referência. Dizer, eu sou filho de fulano, de dona fulana. Sim, mestre, mas você nasceu Tonho, e aí virou Buli Buli. Como é que essa história de virou Buli Buli? Veja só, tem sempre as pessoas inteligentes no lugar
que na sua bondade tira resultado, mas ele lucra porque está fazendo um bem e tem algum retorno, inclusive financeiro, né? E você vai se beneficiar daquela bondade, dar um pouco a mais de si. Lá tem o senhor Ademário Lopes, que tinha uma padaria, tinha fazenda, tinha um comércio, e ele gostava muito de trabalhar com criança, eternamente na vantagem, mas ele estava fornecendo uma mão de obra a uma categoria que não tinha, a não ser o cabo da enxada, né? Então, quando ele prestava algum serviço, terminava o menino sendo inteligente, aprendia o ofício de padeiro, ou outro ficava mais prático no balcão, como caixeiro, ia ser no amanhã um comerciante, né? E eu sei que era vantagem, mas na realidade ele dava mão de obra a um menino que produzia como um homem e ganhava como um menino, entendeu? O menino do sertão é como disse o mestre Coronel Jerônimo Ribeiro, porque rapaz da minha terra faz coisa com essa idade que um menino da minha terra faz coisa com essa idade que um rapaz da cidade com 20 anos não faz, entendeu? Então ele trabalhava como menino, ganhava como homem, não, ganhava como menino, mas produzia como homem. E isso era uma vantagem que ele levava na certa, porque não tinha um de nós que produzisse como criança. Nós fazíamos o trabalho de um homem e ganhava como menino. Entendeu? Então, um dia, tinha um rapaz por nome Joel, esse já era realmente um rapaz, 19 anos talvez, e houve um desafio para pegar uma massa. O caso era o seguinte, a gente ouvindo falar nas greves anunciadas pelo Repórter Écio, então os cortadores de cana, os catadores de laranja, e aí os meninos, sentindo que estava ganhando pouco, resolveu fazer uma greve. E aí, como eu não trabalhava no fundo da padaria, com a massa, o fabricar do pão, trabalhava com 2 animais, botando lenha do roçado para assar os pães. Então, eu cortava e carregava 2 cargas de lenha pela manhã e 2 cargas de lenha pela tarde. Era um trabalho que qualquer um homem fosse fazer, só fazia desse tanto mesmo. E eu ganhava como um menino e produzia como um homem. Então, até eu achava que estava ganhando pouco, mas eu não tinha coragem de fazer greve, né? E aí, quando os meninos fizeram, eu disse, olha, rapaz, isso vai dar perigo, eu vou perder esse emprego, vou para o cabo da enxada, fica pior ainda, mas, de qualquer forma, vamos. Aí ninguém conseguiu pegar 30 quilos de massa, e ele mandou preparar a massa do pão e deixar descansar na maceira. Quando tentou um ou outro, ninguém desfiava a massa e não vinha para o tabuleiro, né? Porque a massa estava ligada na maceira de cimento. Aí, Joel, o rapaz, também tentou. Ele já era um homem e não conseguiu. Aí, quando eu cheguei, falta você, Tonho de Manezinho. Aí eu disse, o que é? Ele disse, pegar aquela massa que o senhor Ademário mandou preparar ali, é o teste, se a gente pegar e botar no tabuleiro, tem aumento. Aí eu disse, eu não vou me arrebentar para fazer gosto do senhor Ademário, não. Aí o padeiro sentiu que eu tinha vontade de experimentar também. Ele disse, Tonho, aquilo é sabedoria de Ademário. Ele não disse sabedoria, disse outro nome, né? Aquilo é sabedoria de Ademário. Se você quiser, eu vou remover a massa, jogo farinha do reino, ela fica solta, e aí você põe. Mas do jeito que está, ninguém põe. Aí ele disse, eu não vou tentar, mas se você quiser, eu vou preparar. Aí preparou tudo, lá deixou no ponto, eu passei farinha do reino na barriga, nos braços e tal, e banhei a massa, botei no tabuleiro. Palmas, patrão de Manezinho, palmas, papá. Joel, você é um homem desse, não pegou, viu? E Tom de Manezinho pegou, tá vendo aí, rapaz, você é um mole, você é um frouxo. Aí ele disse, mas você não sabe, ele é como buli-buli, não vai desenvolver não, só vai se transformar. Ele é pequeno, mas é velho. E aí, buli-buli, ficou. Eu deixei, e a coisa, daí a pouco eu não era mais Antônio, eu era buli-buli mesmo. Eu disse, então tá certo. E não ofende, não dói, eu deixei, e aí aproveitei esse nome, fiz a minha marca, né? Fiz a minha marca, comecei para ser buli-buli, tem que ser diferente. Aí eu comecei a marcar com o meu chapéu de couro, e aí ficou. Hoje é uma marca que já tem, dos meus 73, tem no mínimo 55.
52, porque eu tenho 53 de carreira, mas sempre estava usando chapéu. Mesmo quando eu trabalhava em organização de ruas públicas, já usava chapéu, pronto. Pois é, Bully, é isso, é um rapezinho aí, né? Para não perder o costume. É isso mesmo. Sim, Bully, mas aí você começa a sua carreira mais ou menos, aí você vai para a feira, não é isso? Começa com 17 anos, oficialmente a fazer cordel. Você já fazia, né? Seu pai já tinha a relação com a música, você já lá no interior, Antônio Cardoso, não é isso? Exato, meu pai era o rezador das novenas da região e também o motivador dos sambas, não é? Meu pai, além de rezar a novena, fazia parte religiosa e fazia também a festa profana, era com ele também. Como ele, mamãe e minha irmã ajudavam, eu tinha um bocado de primo que acompanhava as vizinhas que gostavam de samba, os maridos confiavam, vai com o Manezinho Muniz, não tem problema nenhum, minha filha, vai lá que ele tem a filha, a moça acompanha, e estando com ele, está com Deus e tal. E aí, a gente, quando chegava, invadia a região, já levava a festa pronta, tanto a parte religiosa, como o samba até de madrugada ou até de manhã. Ô, Bully, nesse processo aí de produção, você tem uma conta mais ou menos assim, você tem livro publicado, não é isso? Você tem alguns DVD. livros e alguns discos e alguns DVDs. E cordel, e você tem uma noção mais ou menos de quantos você... De quanto, olha, em produção para ser vendido eu tenho aproximado a 100. Mas que a minha produção já passa de mais de 200, porque além de eu fazer comercialmente o que chega na minha mente com aspecto de venda, eu também faço de encomenda para político, para empresário, as histórias de alguma família. Então eu tenho, a minha produção é grande nesse sentido. Aqueles que são comerciais estão no mercado para ser vendido. E os que não são comerciais, ou que interessa a menos gente, aí esses eu faço, tiro uma quantidade como registro e a pessoa paga a produção e leva. Ô mestre, sua carreira lá no começo tem uma história muito interessante que eu acho que era bacana a gente compartilhar, que é a sua história com Rodolfo Cavalcante, né? Que foi um cordelista assim, famoso e tudo, né? E ele, no começo lá, você estava muito próximo a ele, não é isso? Já ele com a carreira avançada e eu admirando, mas aí conheci-lo, né? Conheci, e com esse conhecimento nasceu uma ligação muito forte, entendeu? Ele me ajudando, como ajudava a todos, mas nem todos dava o retorno que precisava. Quer dizer, não desenvolvia uma carreira para somar com ele. Muitos eram só dependentes. E eu comecei desenvolvendo, ele me aplicando doses de confiança e estímulo, e eu crescendo junto com ele. Isso para a gente até chegar um dia ele me chama, olha, deixa os temas urbanos comigo e você se ligue mais no tema sertanejo que você vem do sertão. Eu disse, mas o senhor também escreve muito bem sertão, mas eu não quero competir com você. Eu disse, mas não é competição, eu também não vou escrever os temas urbanos porque não é a minha praia, eu gosto mais do interior. E aí, se eu me saio bem por aí, entendeu? O senhor, quando quiser escrever tema de interior, de sertão, pode também. E ele escrevia muitas coisas, ele escreveu... Ele era mágico, ele entendia de tudo, né? Ele era o grande filósofo, toda a fonte ele bebia. Eu, por não ter a escolaridade que ele tinha, fui ainda também sem a tamanha experiência, eu fui me situando num pequeno mundo, mas que eu domino com grandiosidade, modéstia à parte. Mas sem modéstia não foi à toa que ele sacou você, né, Bully? Você acha que foi por acaso? Esse menino tem futuro. Esse rapaz tem futuro aí. Não arriar das malas. Esse daí tem futuro. Pois é. E ele, foi assim, me criou uma entidade no terceiro na terceira gestão dessa entidade, eu já fui presidente da Ordem Brasileira dos Poetas da Literatura de Cordel. Ele
foi um presidente, um período de 3 anos. O outro colega nosso chamado Alípio, o bispo dos Santos, era também um escritor, tirou mais um período. Aí ele, em vez de voltar para a presidência, ele me indicou. Ele foi meu vice, olha, que honra. Ele foi meu vice e eu fui o presidente indicado por ele. E aí, pronto, ficamos trocando bolinha, ele um período e eu outro. E quando ele viajou, eu assumi a carga que era totalmente dele. E nessa função estou até hoje. Mesmo que tenha outro presidente, como agora temos o presidente doutor Antônio Francisco Costa, escritor, advogado do forró, cantor, músico, é o atual presidente, e eu sou o vice. Antônio me convidou para ser o vice dele, e eu me ajeitei. Agora, e daqui de Camaçari tem associados, e também faz parte da diretoria, Humberto Magno, Enoque Manuel Norberto, entendeu? E, por exemplo, Edna Pessoa, Fernando é associado. Então, temos um público muito grande de Camaçari também associado a essa entidade. Agora tem uma história do Rodolfo, né, que é daquela coisa de corrigir seu cordel, né, isso lá no comecinho. Como é que foi esse processo? Né? Eu já escrevia, mas não publicava, né? Eu me dediquei mais ao canto, né? E escrevia cordel, mas não publicava. Por quê? Eu não tenho uma vasta escolaridade, eu não fiz academia, eu não fiz faculdade, entendeu? Fiz um ginásio incompleto, entendeu? E aí eu ficava sem muita segurança na escrita e eu ficava também com vergonha de pedir às pessoas para corrigir. Aí ele me comentando, por que você não escreve? Aí eu digo, eu até tenho alguma coisa escrita, senhor Rodolfo, mas eu acho que precisava de uma correção, aí eu não quero pedir, assim, fico... Meu filho, todo mundo pede, o escritor, dificilmente ele fazer tudo da sua obra. Ele escreve, alguém corrige, mesmo porque, essa semana até usei um termo que ele usou comigo nesse dia, mesmo porque você, quando é pai da obra, você tem cochilo que você se engana, você não erra, você se engana, e naquele cochilo, porque foi você que criou e pensou daquela forma, mesmo que esteja escrito diferente, você não vê. Quem vai descobrir o engano é a outra pessoa. E aí chama-se cochilo. Você cochila e não nota. Aí fiquei. Eu disse, o senhor corrigiria o meu trabalho? Ele disse, com todo prazer. Aí eu levei, não, você fez uma obra de arte. Aí ele corrigiu e eu publiquei A Tragédia de Três Amantes. Foi o primeiro cordel que eu publiquei com a revisão dele, e aí eu fiquei escrevendo, ele revisando e eu publicando, escrevendo, revisando e eu publicando. Deixa eu fazer um parênteses aqui, que é interessante, até por conta da ideia do projeto do Camaçari 360. Quando é que você chega em Camaçari? Quando você chega em Camaçari, você vem trabalhar, como é que é? Você vai fazer o que em Camaçari? Só para a gente entender a sua chegada em Camaçari e a sua relação com Camaçari. O Polo estava chegando em Camaçari, entendeu? Eu cheguei para organizar a cidade para receber os visitantes, os futuros moradores e operários do Polo, né? Foi no governo, em 68, no governo Luiz Pereira Costa, entendeu? Eu vim para fazer organização de ruas públicas, calçar, quase que não tinha calçamento aqui, eu cheguei para ajudar a implantar, e isso foi em 68. Quando o Polo estava se organizando, montando a Siquini, que veio a ser inaugurada em 70, né? Siquini Shop 70, e aí eu já estava aqui quando estava montando a fábrica e dando
todo esse início, que foi a primeira obra assim, grande, que foi inaugurada no Polo, foi a Siquini Shop 70, foi inaugurado na Copa de 70. Eu já estava aqui desde 68, ajudando a fazer alguma coisa, inclusive a maior parte do centro antigo, eu ajudei a calçar. E foi fazendo isso, fiz amizade naquele tempo com a velha guarda boêmia, né? Era Tacinho do Peixe, Gordinho do Porco, Jerônimo, irmão de Tacinho, Lulu do violão, um cara que era carreteiro da Eternite, um paulista, que era campeão de queda de braço e gostava muito de cerveja, batia numa caixa de fósforo ritmando samba quando a cerveja começava a fermentar na mente, e era caiano, e era uma maravilha. Soldado que viajou agora há pouco tempo fora do Brasil. Eu sei, lembro. Entendeu? Então esse time, a gente rasgava a cerveja que vinha de lá do Bonfim, não é? Vinha de lá da Baixa do Bonfim, que aqui não tinha ainda ia ser inaugurado em 70. A gente, para beber a Antártica, era vindo de lá de Salvador. Exatamente. Sim, mas aí você trabalhava mais, não perdia a cantoria nem a produção, não é isso? E aí tem alguns eventos não, já... Nesse tempo, eu não era um profissional do canto, né? Mas cantava, tá entendendo? Mas cantava, entendeu? Aí fiz algumas cantorias aqui com um rapaz de Serrinha chamado Papagaio, entendeu? Mas isso era esporadicamente. O que eu fazia mesmo era organização de ruas para sobreviver. Depois que eu fui amadurecendo mais, tomei coragem, eu fui para a região de Paulo Afonso e lá eu implantei programa de rádio, muito corajoso, porque ainda não tinha a experiência que era necessária, mas já tinha determinada segurança e fiz isso por lá. Quando retornei para aqui, 6 anos, isso em 76, eu voltei, aí entrei na Soares Leone, fui semestre de concretagem lá na Soares Leone e tal. Aí já vim com mais amplitude, já assumindo profissionalmente o canto. Tem aqui, Emerson está falando aqui sobre a história do Uburana, o apelido Uburana, o que é? Umburana a minha cidade, Antônio Cardoso, foi depois que oficializou. Antes foi Umburana dos Cardoso, né? E depois passou a Tinguatiba e, quando tornou-se cidade, desmembrou de São Gonçalo dos Campos e se tornou a cidade de Antônio Cardoso. Mestre, nessa sua já presença em Camaçari, tem uma figura, eu estava conversando com o Enoque, que já conversou aqui também, né, que é outra que eu falei também dele, que é meu compadre, e além disso ele já batizou, já sendo o terceiro filho de Enoque, não é isso? E o padrinho dela. Ele fala uma coisa seguinte, ele diz, rapaz, Buli é um cara visionário, ele está além do tempo. Aí ele lembra do tempo do que o pai dele, ele disse que, o termo engraçado, eu não conhecia. Ele disse, meu pai, como é o nome do pai? Seu Manuel, pai de Enoque. Manuel Clementino. Que organizava, tinha aquelas rodas, né, as apresentações, e você participava. E aí ele dizia assim, não, meu pai, eu disse que o seu pai também cantava, mas ele disse, não, meu pai era apologista. Eu disse, apologista? Ele fez, apologista é o cara que só observa, não tem música, não canta. Exato, o apologista é aquele que vai para aplaudir ou até realiza na sua casa as grandes funções, mas não dá um pio. Ele só é observador. Aí quando o cara faz uma boa estrofe, ele vibra e tal e tal. É o eterno apologista, é o eterno admirador. Bate para Ave Maria, eu sou doido. Ele dizia, eu por cantoria sou mesmo que nego por tapa, viu? Exatamente. Achava ele que nego gostava de apanhar. O nego apanhava porque alguém estava ali pronto para tirar no couro, né? Agora, mexe nessa linha aí, porque, por exemplo, as pessoas, todo mundo fala, aí tem. Eu sei que eu já vi várias vezes.
é um exímio sambador. Aí tem sambador, tem cordelista e tem o repentista. Porque nem sempre quem faz cordel faz repente, ou não é isso? Tem uma, né? O repente, é como diz o povo, o repente não tem borracha para pagar, não é isso? Não dá tempo. Olha, e aí, o dom de improvisar é uma coisa. Todo dom é sagrado, mas o dom do improviso eu acho que é uma carga a mais, é uma tinta que Deus carrega na pena e aplica. É uma letra com mais profundidade. É uma missão de responsabilidade dobrada. Porque você imagina em um período que não nem dá tempo a imaginar. Porque quando você abre a boca para soltar a primeira frase, você não sabe como vai completar a segunda, a terceira, a quarta, a sexta, ou pelo menos a 10ª, que é quando estiver cantando outro gênero. Quando tem um pouco de tempo, você até pensa no que vai dizer, mas quando você canta outras coisas, está sujeito a esquecer o que foi que você imaginou. Tanto é que você pode ficar no capricho de não repetir na estrofe, e quando você vê a palavra já está mais da metade da boca, só falta sair. E você ainda arranja um jeito de... Aí o cara estava terminando uma coisa que ele começou no plural, né? E já vai levando o verso, aí ele terminou com o verso no singular. Aí ele terminou dizendo, falta um S, mas eu digo. E terminou no singular. Entendeu? Então ele confirmou, mostrou para a plateia que sabia que errou, mas ele tentou consertar o erro em pleno erro. Não foi em pleno ação para consertar, não. Ele já tinha errado. Ele disse a palavra no singular, diz, falta um S, mas eu digo. Isso. Então, Pinto, o maior cantador de todos os tempos, deste Brasil velho, cheio de ladeira e buraco, disse, a jornalista, disse... senhor Pinto, andam dizendo, dizem que o senhor é semi-analfabeto? Ele disse, não, senhora, semi-analfabeto é a senhora. Eu sou analfabeto. Aí ele, porque, o que é o repentista, pastor? Ele disse, repentista é o que tira de onde não tem para botar onde não cabe. Entendeu? É verdade. Então, ele vai cantar, não sabe o que vai cantar, canta e não sabe o que cantou. Quando levanta a mente, está desocupado para fazer outra tarefa. Precisa ter. A coisa tem que ser rápida, né? Não é brincadeira, não. Mas mestre, você sempre teve posições, não é? Por exemplo, na época do lixo químico, você reclamou, não foi isso? Fez cordel, não foi daquela coisa do Raso da Catarina lá? Sim, eu fui um elemento que sempre me arrisquei. Me arrisquei por quê? Existe muita gente sofrendo que não lamenta, não chia, não protesta, porque não tem meio nem voz. Eu não tenho meios que vá me acobertar por isso ou por aquilo, mas eu tenho voz e atrevimento. Tenho arma para dizer, não vou deixar para amanhã. Eu uso muito da minha independência, e costumo dizer, engordei comendo pouco, entendeu? Para não ser sujeito a determinados caprichos. Eu convivo com 2 serpentes desde que ela não venha me morder, eu não dou uma cacetada nela. Mas se estiver me incomodando, eu me dou de incomodado e digo coisas que ele não gostaria de ouvir. Ficasse quieto era melhor. Pois é, então aí tem uma série dessa coisa do lixo químico do Raso da Catarina, você se posicionou, né? Você fez, inclusive, alguns cordéis até, eu me lembro que tem um cordel do nosso colega Sérgio Matos, mesmo que foi candidato a reitor da UFBA também, não é isso? Sim, você é daquela época, né?
Sérgio Matos, é? É meu colega, ali, a gente Universidade levada a sério. Aquele cordel eu me orgulho muito de ter feito, porque eu tinha muito pouco a oferecer, principalmente naquele tempo. Mas mesmo assim eu fiz o cordel de graça, fiz a campanha de graça e arranjei a gráfica para ele publicar mais barato. Entendeu? Mestre, eu estava conversando com o Enoque, e o Enoque disse, rapaz, eu quero saber como é que você vai conversar com o mestre Bully em 1 hora. Eu disse, eu também não sei. Eu vou ter que começar aí tentando otimizar, né? Fazer o repente, né? Vou ver se eu consigo fazer um repente para poder a gente andar. Tem uma história que é uma história assim, bem emblemática, que eu acho que eu considero, e quem conhece também sabe, que é sobre a história do nome da praça, não é isso? Do seu nome e da aposentadoria de seu Manezinho, não é? Seu pai, seu Manezinho. Essa é gostosa. Quem lhe disse isso? Você me contou. Aí... Eu conversei com você, a gente fez uma entrevista tem uns 8 anos, mais ou menos 8, sei lá, 10 anos, não me lembro agora. Mas tudo bem, daqui a pouco a gente conversa sobre isso. Mas me conte essa história que o pessoal vai... Rapaz, eu tenho que mandar uns casos para um amigo que está escrevendo a minha biografia lá em Fortaleza, e esse caso eu vou pedir a Paulo para suprimir dessa gravação que vai fazer, para mandar para ele, porque vai sair, vai ser interessante. Como você anunciou, eu sou da cidade de Antônio Cardoso, e meu pai foi sempre lavrador, eu trabalhei na rota até esses 17 anos, entendeu? E quando caí para o mundo para viver da área de construção civil, né? Eu fui trabalhar com calçamento, depois fui trabalhar na Chesf com lançamento de concreto, voltei aqui para o Polo, fiquei aí com a Soares Leone aí na celulose, né? Ajudei a montar aquela fábrica. E um dia eu fui para Paulo Afonso e lá fiquei. Passado menos de 2 anos, eu vim para Antônio Cardoso e levei meus pais para lá, para Paulo Afonso. Quando chegou a época de meu pai lavrador se aposentar, eu não tinha conhecimento, nem muito prestígio, porque determinadas portas a gente só abre com prestígio local. E aí eu não tinha... Tentei pedir a alguém, mas não consegui aposentar meu pai pelo sindicato rural lá do município de Paulo Afonso, nem de nenhuma cidade da vizinhança. Eu tive que apelar para a minha cidade. Fiquei sabendo que um jovem, bem mais, na época, bem mais novo do que eu, ele tinha assumido o Fundo Rural. E aí eu fui, saltei em Feira de Santana, peguei aquele ônibus da Luxo Salvador, né? Saltei em Feira, fretei um Opala e cheguei lá riscando ponta de asa de carro rabo de peixe, parei na porta do Fundo Rural, entrei, o jovem estava na sua poltrona. Ô, Tony de Manezinho, como vai? Tá bom, você está por aí pelo mundo? Quem é, poeta? E o que ele traz? Que devo sua honra? Nada de dívida, é só simplesmente um acerto de contas que eu vim fazer comigo mesmo, recordar, rever meu povo e tal. E fiquei sabendo que honrosamente você está presidindo o Fundo Rural, e meu pai, como você e sua família sabem que ele é agricultor, o seu pai e seus 2 tios era quem comprava a safra que o meu pai produzia. Você hoje estando no Fundo Rural, creio que não vou ter dificuldade de aposentar meu pai. É para isso que eu estou aqui, para dar andamento a essas coisas, você me dá orientações. Ele rodou na cadeira de um lado para outro e terminou dizendo, olha, seu Eloy era um tropeiro de lá e lavrador também como meu pai, só que além da roça, ele trabalhava com a tropa de alguém, né? E aí seu Eloy saiu daqui, vendeu a casa achando que não precisava mais daqui e agora voltou para se aposentar e eu não pude fazer nada por ele. Também não vou fazer nada por seu Manezinho. A não ser que você traga ele para aqui
para trabalhar mais 5 anos para eu ver. Mas isso foi uma apunhalada na costela, a traição, né? Porque você sabendo que vai ser furado, você pelo menos encolhe o couro. Mas quando você fura assim, inesperadamente, é uma esporada mesmo no vazio do cabra. Aí eu disse, Zé, você sabe que eu não posso trazer meu pai aqui para trabalhar, mas 5 anos para você ver. Porque ele não tem, ele já saiu daqui sem saúde e hoje ele tem menos saúde ainda. Portanto, isso eu não vou fazer. Porque se eu não tivesse tirado meu pai do cabo da enxada, ele já teria morrido há muito tempo. Graças a Deus, está sobrevivendo e o fundo rural talvez fosse uma aposentadoria que fosse ajudar a viver mais uns dias. Mas sendo para trazer para aqui, para trabalhar mais 5 anos para você ver, isso eu não posso fazer. Mas você não se preocupe, não. Eu vendo palavras matutas aos formados e ganho além do meu salário para ajudar meu pai, isso não tem problema. E voltei, puxei a porta, agradeci a ele, puxei a porta atrás de mim, entrei no carro, não fui na casa de um parente sequer. Voltei para Paulo Afonso, cheguei na rodoviária, tomei uns 2 conhaques graúdos, enquanto o ônibus passou, eu peguei novamente, não dormi de raiva na estrada, saí chispando, assim, parecia como aço quente, pegando fogo sozinho. Aí quando cheguei em casa, papai... Meu pai perguntou, como é que foi a viagem? Eu disse, não prestou não, pai. Ele disse, como é que está Bié? Era um tio meu, irmão de mamãe, que é cunhado dele, né? Como é que está Bié? Eu disse, eu não fui na casa do tio Bié, não. Ele disse, como é que está Canuto? Eu disse, eu não fui na casa de ninguém, papai. Ele disse, como é que está Deraldo e Didi? Eu disse, eu não fui na casa de ninguém, não lhe disse? Eu encontrei Zé de Vavá, que fez assim comigo, e eu saí zangado e vim embora. Ele disse, você está errado. Eu disse, como é, papai? Ele disse, você está errado. Aquela cidade, meu filho, é mais sua do que a de Zé de Vavá. Eu parei, mas nego velho nunca seria, nem foi respondido por um filho. Ele disse que eu estava errado e eu sabia que eu estava certo, ao meu modo de pensar, e terminou eu ficando calado, né? E a conversa ficou disso, ninguém falou mais de nada. Porque eu estava certo que tinha feito minha brutalidade e teria apoio dele. E cheguei lá, ele puxou, põe a orelha, dizendo que eu estava errado. Aí pronto. Passaram-se 17 anos, ele ficou mais velho ainda, e eu cheguei para ele aqui na cidade de Salvador, morando comigo. Aí os meninos... Eu dizia, pai, ele gostava muito de ouvir rádio, né? Ele tinha um rádio de mão, um relógio seco aí no braço. Eu disse, papai, olha, não ande com esse relógio por aí, não, porque esses meninos tomam. Ele disse, o quê, meu filho? Esses meninos tomam, papai. Ele disse, um homem não toma meu relógio, rapaz, para um menino tomar. Eu disse, pai, esses meninos não são meninos. Eles só têm pouca idade. Mas tem 3, 4 crimes, faz um rebanho assim, parecido um bocado de rato rodeando o queijo, e toma na mão de qualquer pessoa. Na minha, não. Um homem não toma um relógio da minha mão para o menino tomar. Então, você não me conhece, não? Eu disse, pai, peraí. Tá? E passei a agulha por a frente e perguntei, se o senhor tivesse chance de voltar lá para Antônio Cardoso, o senhor voltaria? Ele disse, voltaria, mas eu não deixei nada lá. Eu nunca tive terra, eu nunca tive casa. Eu posso voltar lá para ver meus amigos. Eu disse, a gente morava a vida inteira na casa de um compadre meu, chamado Manuel de Totônio. Eu disse, e se eu pedisse aquela casa a compadre Manuel de Totônio? Ele disse, ele ouviu dizer que a casa até caiu. Eu disse, caiu a metade. E se eu consertasse aquela casa, o senhor voltava? Eu voltava. Aí, no outro dia, eu peguei um carro, fui para Antônio Cardoso, procurei meu compadre, disse, a casa não serve, compadre, está caída. Eu disse, e se eu consertar? Ele disse, aí o senhor mora quanto tempo o senhor quiser. Aí eu levei uma equipe daqui, passei 2 semanas, botei a casa aprumada, ampliei e levei meu pai para lá. E voltei, fiz a camaradagem. Quando eu voltei a primeira vez na minha cidade, eu já levei 2 filhos para votar. Entendeu?
E aí o atual prefeito, eram 2 advogados que estavam um no comando, o outro na vice, e aí eu ganhei posição novamente e tal, agindo politicamente no período das festas. O prefeito achou de fazer da Praça Central uma concha acústica e uma cobertura, um palanque e botar meu nome. Aí não teve apoio na Câmara, estava com dinheiro e fez. Nesse momento, me chamaram para a inauguração. Como era na minha porta, né? Era na minha porta a praça, eu atravessei. Se vão querer que eu discurse. Não, você, Ave Maria, a praça tem seu nome, etc. E tá, deputado federal, deputado estadual. Eu fiz um discurso e terminei dizendo aos deputados que ali se encontravam que dissesse que estava ao governador que estava sendo inaugurada uma praça que tinha o nome de um filho da terra que não votava nele, mas também não incomodava o prefeito. E aí, uns palmos, outro raiva e tal, aí ficou. Aí quando terminou o discurso que eu venho para casa, aí meu pai veio também, aí disse, doutor Tonho, eu disse, senhor pai, de quem é o nome que está naquela placa lá na parede da concha acústica? Eu disse, o meu. Ele disse, não é o de Zé de Vavá, não, meu filho. Eu disse, não, senhor. Ele disse, não é o de seu Vavá, o pai de Zé, não? Eu disse, não, senhor. Não é de Coronel Tiburcio, o avô de Zé, não? Eu disse, não, senhor, é o meu. Ele disse, é o seu? Eu disse, é. Você se lembra quando eu lhe disse que essa cidade é mais sua do que de Zé de Vavá? Rapaz, eu comecei a chorar e pronto, não teve outro remédio. 17 anos, ninguém tocou mais no assunto e ele pegou na deixa na hora que teve a oportunidade. Mestre, agora tem uma música que você fez para Dona Isabel, não é isso? Uhum. Você canta um pedacinho da gente, pra gente? Ou ela toda? Você que sabe. É um poema, entendeu? Que às vezes eu canto, mas ele fica mais acentuado, declamado. É velha parteira, né? Diz, mamãe, é velha parteira, tem mais de 100 afilhado e menino para dar recado lá em casa é o que não falta. Uns traz notícia para ela, mãe põe um ovo e entrega, pai vai beber nas bodegas, eles ficam no terreiro e mãe acende o candeeiro e prosa até a noite alta. Mãe é daquelas parteiras sem curso do interior, mas dá lição em doutor, sabe mais que enfermeira. Zela bem do inocente, cuida da parturiente e não quer nem que diga oi. E só quer por recompensa que um passe e diga benção para dizer Deus te abençoe. Mãe só não está satisfeita com muito governo ingrato, mostrando que não respeita o eleitor lá do mato. Cobra uns impostos cumpridos, deixando os pobres detidos, votando sem ter direito, candidato a ser defunto. Por esse e outros assuntos, mãe comenta desse jeito. Se a gente mandar doutor trabalhar nessas ladeiras, eu dou meu pescoço à forca como não tem um que queira. Deixam nas maternidades, nas casas de caridade, INAMPs, INPS. E quem vota e paga imposto, eles passam e viram o rosto. Vê, mas faz que nem conhece. Cada uma, como eu, já salvou mais de 100 vidas. Em troca, não recebeu nem um prato de comida. Alguma coisa que vem para os pobres que não têm, lá na cidade se some. Imposto é a recompensa. Parece que o governo pensa que gente pobre não come. Eu, a semana passada, terça-noite me acordei, embaixo de trovoada, mesmo assim me levantei. Era compadre Jacinto, molhado que nem um pinto, batendo os queixos de frio, disse, comadre, se aprume, pegue as coisas e se arrume para ir pegar meu fio. Os galos já miudavam, a noite estava cerrada e para onde ele morava era uma légua puxada. Eu peguei um taco de fumo, da grossura de um prumo que tem 1,5 kg de peso, deitei mais a meu marido e fui ver o recém-nascido na região do desprezo. O escuro era uma grade que a nossa visão prendia. Nem eu via meu compadre, nem meu compadre me via.
Começamos a viajar, ele pegou conversar. Comadre, por gentileza, me diga se lhe agrada levantar de madrugada para pegar fio da pobreza. Aí a véia lavou o peito, lavou a alma e disse, compadre, isso é o meu karma, não me incomoda em nada. Parturiente, me chama porque está precisada. Em noite clara ou escura, qualquer uma criatura sabe que conta comigo. O que me agrada é ver uma criança dizer, bença minha mãe de umbigo. Morre muito mais menino nascido em maternidade do que os pescoços finos da nossa localidade. E a mãe não faz pré-natal. Nunca vai ao hospital, passa até dia em jejum. Se é descuido, eu não sei. Mas dos 100 que eu já peguei, ainda não morreu nenhum. Tá desculpando aí, viu? Grande, Dona Isabel. Mas, Bully, tem outra referência sua, eu vou só dizer a data. 14 de março. Castro Alves, né? Eu sou devoto. Mas não estou sozinho nisso, não. Se tem um santo que você é devoto, é Castro Alves, né? Sabe por quê? Na primeira viagem, na segunda viagem que fizemos ainda na arrumação, já tinha lá o museu, já tinha lá o parque histórico, mas a gente fazia uma comunicação com o pessoal do Grêmio Literário de Castro Alves, de Porto Alegre, e esse povo vinha em Romaria, professores universitários, jornalistas, empresários, poetas diversos, vinha em festa, mais de uma semana, vinha para visitar esse parque. E eu tive a oportunidade de assediar, de ser o anfitrião desse povo aqui, até ser fundado o Clube Gaúcho, Clube dos Trovadores Gaúchos, até ser fundado, que o presidente passou a recepcionar durante mais de 6 anos, fomos nós os representantes. E esse povo chegou aqui no primeiro ano dizendo que Castro Alves, lá no Rio Grande do Sul, providenciava até dinheiro para poetas não serem despejados dos seus apartamentos. Aí eu que já tinha fé, eu já achava ele o máximo, aí foi que eu achei o máximo muitas vezes, né? E você organiza caravanas para ir lá, levar o pessoal lá em Cabaceira, na fazenda, não é isso? Exato, mas quem muito me ajuda nisso é o compadre Enoque, que está aí do seu lado. Eu sei disso. Ele é também o príncipe. Dona Nildes, antes não tinha nada a ver com isso, mas às vezes ela conseguia lá no seu pessoal de Barra do Pujuca metade do ônibus, entendeu? Aí eu consigo fazer esse negócio porque sou sempre ajudado pelos bons irmãos de luz e bons irmãos carnais. Mas é isso, as pessoas só colam no bom, né, Bully? Ninguém vai colar vai colar no lado bom. Mas, Bully, a gente está com tempo... Eu tenho, com licença, desculpe. Nada, tranquilo. Eu tenho um trabalho que eu termino uma estrofe dizendo que Deus só arma seu time com quem melhor está jogando. E lá em cima não tem vivo, e ele está de lá. Quando vê que o cara está muito bem aqui, mas ele chama. Mas eu quero que ele me deixe aqui, mesmo que eu seja um bom jogador, eu quero que ele me deixe aqui por mais tempo, que tem os times da terra estão precisando muito de mim aqui. Mas ele não vai olhar em você, não. Ele sabe, mas deixa quieto aí, que ele sabe que senão vai comprar uma briga com a gente aqui, né? Bully, eu queria que você falasse rapidinho 2 coisas, né? Eu testemunhei, você teve aquele processo da diálise, fez a diálise, não é isso? Fez o transplante, não é isso? E eu me lembro que eu fiz uma entrevista com você e me surpreendeu porque você tinha feito a diálise naquele dia pela manhã e eu conversei com você lá na Barra, em Salvador, e você disse, não, Bully, a gente conversou antes de gravar, e eu disse, não, tudo bem, não, tranquilo. E o que me chamou a atenção é que você não parecia... assim, uma pessoa que tinha feito uma diálise, que estava frágil, geralmente a pessoa fica fragilizada, e eu converso com várias pessoas, a pessoa diz, rapaz, Bully sempre foi assim, essa força, esse jeito, como é que foi essa barreira? Eu queria que você falasse rapidinho, que a gente está com o tempo aqui, atropelado aqui. Eu
Eu vou dar um Até panorama porque não é um rapidinho. assunto, né? Mas a gente não pode deixar Não, para mim não tem como. Eu acho que quanto mais eu divulgo para os meus amigos que eu estou doente, eu tenho um ciclo de oração maior a meu favor. É bobagem a pessoa ficar negando que está doente. Se ele não precisa de nada, eu nada peço para ele nem por ele. Portanto, eu sempre estive carente do bem-estar, do bom olhar, dos bons fluidos, e por isso eu sempre disse, nunca neguei a ninguém que estava doente e que estava muito doente. Mas eu nunca dei a farinha por menos, tá entendendo? Nunca dei a farinha por menos. Eu já fiz a diálise, deixando um táxi esperando no pátio do hospital, saí da diálise, entrei no táxi, fui para o aeroporto, cheguei no aeroporto, fui para Fortaleza, em Fortaleza eu desci, fui para casa do compadre, tomei um banho, botei um terno, fiz um batizado, saí do batizado, fiz uma merenda, sentei no pé da parede, e cantei até 2 horas da manhã com um cantador de lá de Fortaleza, chamado Zé Maria de Fortaleza. E tinha feito a diálise e emendei uma coisa contra com a viagem para Fortaleza, desci, fui para a missa, batizei o menino e fui para o pé da parede cantar de repente. Isso, para mim, foi assim, normal fazer isso, mesmo que a queda, se sabe que quanto mais você puxa a corda, mais ela quebra mais ligeiro. Mas, graças a Deus, não quebrou a corda e fui valorizando. Não vai quebrar. Eu tive muita sorte. Eu tenho um amigo, ele intelectual lá em cima nos seus poderes da ciência, mas como homem, como gente, eu ligo para ele perguntando, está ganhando dinheiro ou salvando vida? Ele disse, eu só estou salvando vida, nunca ganhei dinheiro com isso. Ele é um médico, doutor Hernani Guzmão, um bom poeta, bom cidadão, um bom médico, e ele me conseguiu uma vaga para fazer parte de um projeto que tem no Hospital Português. E eu lá fui aclamado, apoiado, amparado, de ter exame que o SUS não cobria, e dizer, o Bulibuli está precisando desse exame, e é muito caro, e o SUS não cobre. Aí o diretor dizia, mande fazer. Mas manda fazer, ele se bote na minha conta. O diretor tinha determinadas cotas de despesas que ele podia fazer para outros, e ele, para mim, nunca mediu distância. Eu paguei muita coisa cara, mas das mais caras ele sempre arranjou para mim. E aí os médicos assim, você é querido da diretoria, né? Eu disse, graças a Deus, meu filho, eu estou por aqui e só vale a pena ficar por aqui se for para receber o bem e fazer o bem. Se não for, merece desocupar o lugar para outro, né? Graças a Deus, eu fiz 9 anos de hemodiálise, consegui o transplante e estou na minha dependência de uma pessoa já de idade avançada, 73 anos, 9 anos de hemodiálise, e agora vou fazer no dia 26 de outubro 4 anos de transplantado, e fiz sexta-feira meu exame, está tudo bem, vou aproveitar essa extensão fantástica que é a internet para dizer a toda a equipe do Hospital Português, toda a equipe, um abraço grande, um cheiro na tábua do queixo. E dizer a todos que estejam fazendo hemodiálise, confie em Deus. O que a vida precisa é de confiança. Confie em Deus que o seu rim chegará, e mesmo que não chegue, você passará e viverá como o elemento que faz diálise, porque Deus é o dono da bola, e é o dono do jogo também, e a vitória é nossa. É verdade. Bully, Ivanildo lembrou agora aqui, estou vendo aqui, são tantas mensagens. Um abração para ele. Eu assisti depois, não foi no ato, eu assisti depois a live que você fez com ele, entendeu? Diga a ele que eu estou mandando parabéns, às vezes que ele citou meu nome, entendeu? Eu que me senti honrado em estar encostado a uma árvore que tem sombra frondosa, e por isso eu estou aqui na fresca, aqui estou, porque ele me indicou onde era que tinha árvore frondosa e plantada em um terreno fértil. Mas é isso. Né? A coisa chega para onde é melhor, né? Então, ele viu que você era bom e disse, vamos encostar aqui, deixa eu fazer uma sombrinha aqui, porque aqui também vai ter um frutinho para mim também. Eu que fui para a sombra dele, fui para a sombra de Enoque. Olha, imagine o que o destino faz. Enoque era meu secretário. Imagine eu sendo secretariado por Enoque. Eu que devia
e aprender para ser secretário dele. Daí o destino inverteu a coisa, né? Ele foi meu secretário para assuntos especiais. Ele só botava para descascar abacaxi. Só botava ele para descascar abacaxi, apagar incêndio, enrolar arame sem luva. Arame de espinho, né? Arame farpado. Meu Vamos mestre, terminar, não é? Não, aí tem você, por exemplo, você já tocou com Gil, com Bete Carvalho, já tocou na Europa, né? Essa trajetória sua é um negócio e assim... nos Estados Unidos. Eu preferia... Quando eu fui para a Europa, eu não conhecia Manaus, Belém ainda. Eu preferia ter conhecido Belém, mas de qualquer forma, os dois serviam. Não, mas é assim mesmo. Às vezes a gente vai para fora... Aí depois é que a gente vai, mas de qualquer forma, você levou, né, o que a gente tem de melhor. Não é? Então, eu acho que talvez o mundo precisava conhecer você primeiro, às vezes até do que Belém, do que o Pará. Não é? Não que não, mas para fora, eu acho que é importante isso. Né? Mas, mestre, você... Diga. Não, graças a Deus, todas as viagens que eu fiz para o exterior não foi de sofrer nada, foi só de brilho e gozo, porque eu não saí na aventura, eu saí sabendo quanto tempo ia passar, quanto ia ganhar, quantos shows ia fazer, entendeu? E não sabia que ia ser tão feliz, mas que eu ia com segurança, ia. É bem melhor do que você sair para sofrer um pouco, e depois, graças a Deus, deu certo. Eu já saí sabendo que se a tabela fosse cumprida, o jogo era vitorioso. Porque na atividade cultural tem esses imprevistos, não é isso? Principalmente aqui no Brasil, às vezes faz, não paga, atrasa, né? Ou depois acertou e aí ficou naquele, né? E lá fora parece que o negócio é mais, não é? Tem que ser, porque para você ir, tem que haver a segurança, inclusive quantos dias você vai passar, o que vai fazer. Quando a coisa é mal amarrada, aí às vezes dá sujeira e fica difícil de acertar, porque você sabe muito pouco daquele país, as autoridades, para lhe dar acesso, é muito difícil. Por exemplo, você vai, uma empresa daquela vai trabalhar, por exemplo, na Alemanha, mas o fórum para decidir as questões é em Singapura. Você vai fazer uma coisa e o fórum que decide sobre aquilo é em outro país. E eles já fazem assim, que é para a coisa ficar sem jeito mesmo. Portanto, você pedir a Deus que a mensagem seja entendida por ambas as partes e a coisa termina funcionando. Graças a Deus, lá fora eu não tive problema. O que perdi foi porque quis. O mais eu só fiz ganhar. Mestre, nosso tempo está acabando. Estou vendo aqui Gilmário pedindo para você mandar um abraço para o seu Gilberto Moreira, do Lambi Lambi. Não é isso? Seu amigo também das antigas, né? Então, um abraço grande, poeta. Diga a ele, aliás, eu mesmo vou dizer, você também abriu o microfone, né? É um abraço grande e essa profissão de Lambi Lambi merecia, pelo menos, que houvesse mais divulgação, mesmo que alguém não precisasse, mas soubesse, para garantir que existiu isso e foi rentável, e foi histórico, e é valioso. Né? Feliz de quem tem uma foto, de Lambi Lambi, né, mestre? Né? Quem ainda tem uma foto de Lambi Lambi? Era resistente, era bem feita, e era uma profissão. Essa arte de prender a imagem, entendeu? A turma está pensando que hoje ligou o colorido e as restas feitas com as caixinhas de fósforo e com as latas de óleo de quadrada lá onde você fazia a câmera. Tudo isso é cultura. E esse universo merece ser lembrado e aplaudido. Mestre, eu queria lhe agradecer muito, mas muito, muito, muito então mesmo. Então agradeça, filho. E se você queria, pode agradecer. E só dizer para o pessoal o seguinte, para a semana, dia 28, outra fera afinadíssima, Nádia Meirelles, vai conversar com a gente aqui também, que é outra fã sua também. Né? Aliás, você é cheio de fã. Nádia Meirelles, cantora. Ai, meu Deus, dá um cheiro. E diga a ela, me diz, coração ingrato, qual foi o mal que eu te fiz? Sumiu! Mestre, eu queria que você terminasse
a live aí, ela vai até acabar aí, com o senhor cantando uma musiquinha que é uma marca sua, todo mundo gosta, eu sei que o senhor canta sempre, repete, mas, né, que é aquela da máquina de lavar roupa. Como é que é? Que bom. Muito obrigado. Olha, você quer ver sucesso, é Nádia cantando ela. Vou pedir para ela cantar. No Vê se dia. dá tempo ainda aí. Para vocês, Vanil, você, compadre e comadre, para a meninada, para minha filhada, eu estou lixando o esporão do galo para sair da rinha. A máquina de lavar